A hora do Messias, o sinal das nações, a hora do Messias chegou. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele marca um divisor de águas no ministério de Cristo. Por quê? Porque até o momento, em diversas passagens do Evangelho de João, nós ouvimos Jesus dizer: a minha hora ainda não chegou. Durante as pregações que tive a oportunidade de ter, os textos anteriores, por diversas vezes vocês tiveram a oportunidade de ouvir isso. Ainda não chegou a minha hora. No entanto, algo acontece aqui, pois a fala de Jesus muda. O cenário que nós temos presente é a festa da Páscoa em Jerusalém, e entre a multidão de adoradores surgem alguns gregos, como nós lemos. Gentios que admiravam a fé judaica, que nutriam admiração pela fé judaica, mas que viviam limitados ao pátio dos gentios, impedidos pela lei cerimonial de se aproximarem plenamente ao santuário. Eles procuraram Felipe com um pedido simples, porém profundo: queremos ver Jesus. Parece simplesmente um texto narrativo simples, nos mostrando algo aleatório, comum, afinal de contas. Nós temos visto, Jesus é uma figura extremamente pública. Embora o pedido pareça apenas um desejo de um encontro pessoal, para Jesus ele é um sinal de que o tempo esperado terminou. Se você está atento ao que nós temos ensinado sobre teologia pactual, se esteve atento ao que foi ministrado hoje, no que foi ministrado hoje, meu irmão, poderia ser a introdução deste texto. A chegada dos gentios é um anúncio de que as barreiras da antiga aliança estão prestes a serem removidas. Mas percebam, Jesus não recebe estes gregos com um tapete vermelho ou com um discurso político de libertação. Ele responde falando de sua morte. Ele responde falando da cruz. Porque é a morte de Cristo, a sua cruz, que reúne judeus e gentios. Ela é a paz das nações, não a espada de um libertador político. Ele revela para que esses gregos e todos nós, gentios de longe, você, eu, pudéssemos de fato vê-lo e ser atraído a ele, o grão de trigo precisaria cair na terra e morrer. Sem isso, seja judeus, seja gentios, tudo seria vazio e pequeno. A mais bela e formosa imagem de um imperador romano ou de qualquer outro rei político seria tão mínima e tão pequena, apesar de pomposo, aos olhos dos homens. Nada oferece comparado ao grão de trigo que caindo em terra morre, porém frutifica para a glória de Deus. Nesta manhã eu convido você a olhar esse texto sob 3 perspectivas fundamentais, principais. O primeiro ponto é a necessidade da cruz, porque a glória de Cristo é manifestada em sua morte. Tem o seu ápice ao ponto que a morte não o vence. Temos também o padrão do discipulado, como a morte de Cristo redefine as nossas vidas. A vitória sobre as trevas. Davi, você nunca ouviu falar de Davi desbaratinar principados e potestades. Mas sobre este, ele diz: o príncipe deste mundo será expulso. Como a cruz julga o mundo, como a cruz atrai os eleitos, como a cruz destrona principados e potestade. Ainda que uma aparente derrota esteja diante dos olhos daqueles, a cruz é a vitória de Cristo, é a vitória da igreja. Tenham bom ânimo, meus irmãos. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. E que os nossos corações estejam, de fato, preparados
para entender que a nossa salvação não é um acidente na história. O tema que nós estamos estudando em escola bíblica é o mistério de Cristo, seu pacto, seu reino. Mas é o propósito eterno de Deus que glorifica o seu nome através do sacrifício do seu Filho. Você aqui hoje, nessa manhã, Mateus, pastor Gustavo, irmão Eduardo, irmã Lana, não é um acidente na história. Nós fazemos parte do propósito do plano eterno de Deus, manifestado no tempo e espaço, do Cristo que adentrou a história, através de sua encarnação. Meus irmãos, que deleite e gozo é para nós sabermos que estamos inseridos neste plano eterno. Acompanhe comigo o versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Quem é esses gregos? Quem são esses gregos? A linguagem que João usa aqui é um termo que aponta para gentios. Homens fora de Israel, gregos, não judeus de fala helênica, não judeus de fala grega, como nós temos ali em Atos, onde nós temos a constituição dos diáconos. O texto continua dizendo que eles subiram para adorar durante a festa, ou seja, provavelmente eram tementes a Deus. Pessoas que admiravam a fé judaica e participavam das festas, mas não pertenciam plenamente ao povo da aliança. Não era de fato o povo do pacto, não por natureza. Eles estavam ali no pátio dos gentios, o limite onde eles podiam chegar. Esse é o pátio moderno, é o pátio de Herodes. Esse é o templo reconstruído. Esses homens se dirigem a Felipe e fazem um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E no fluxo do texto, como nós temos acompanhado até esse ponto, de fato nós vemos, Jesus é uma figura pública. É uma figura conhecida. O texto pregado anteriormente marcou a entrada triunfal. Multidões seguem a Cristo. Porém, esse ver aqui não é apenas um olhar. É ter um encontro, é se aproximar, é conhecê-lo. Eles não vão diretamente a Jesus, como o texto nos apresenta, eles procuram o Felipe. E existem algumas razões que a gente pode perceber aqui, e a primeira delas é que Felipe ele tem um nome grego, o que poderia facilitar a aproximação. Talvez eles se sentissem mais à vontade falando com alguém que, pelo nome, pareciam mais próximo deles e da cultura deles. Outro ponto é que Felipe era de Betsaida, uma região de influência gentílica. Isso também pode explicar por que o procuraram. Mas existe algo a mais. Talvez eles soubessem que seriam recebidos por Jesus, ou não tinham certeza que seriam recebidos, e por quê? Havia ainda, meus irmãos, uma separação clara entre judeus e gentios. A barreira não havia sido removida. Ainda não tinha sido instituída a paz entre as nações. Não a paz que o mundo dá. Eles querem se aproximar, mas ainda há hesitação. Eu quero que você perceba, meus irmãos, aonde o texto está nos conduzindo. E Felipe também parece hesitar, ele não vai direto a Jesus. Ele chama André. Percebeu isso? E rogaram: queremos ver Jesus. Felipe foi dizer a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Percebam, meus irmãos, como tudo isso revela um momento da história da redenção. Os gentios estão chegando, mas ainda há distância, ainda há uma barreira que não foi removida. E o motivo deles querem ver Jesus, o texto não diz diretamente. Se você procurar, você começa lendo o versículo 21, você lê o 20, o 21, e a ideia que segue é: Jesus ele vai lidar com o querer ver, os motivos, o que eles querem conversar. Mas o texto não nos entrega isso. Pode ser curiosidade. Nós temos muitas coisas envolvidas aqui. Pode ser um interesse religioso, já que eles estavam ali para adorar. Ou até mesmo uma busca sincera desses gentios em relação ao Cristo.
Esses homens com certeza já ouviram falar de seus feitos, dos seus milagres. Mas João não enfatiza o motivo deles. Você não encontra no texto a ênfase de qual o real motivo desses homens. E nem desenvolve isso. Porque o foco não está no porquê eles vieram. Não é este o foco do texto. Mas o que este vir representa. O que representa gentios ou gregos procurarem a Cristo. E o que são esses homens? Esses homens são um sinal escatológico, um sinal dos tempos. Enquanto Israel, em grande parte, rejeita, não é isso que estamos lendo em João, o Israel étnico rejeitando a Cristo, as nações começam a se aproximar. E nós já lemos em Isaías 49, verso 6, que diz assim: pouco é os seres meu servo. Para restaurares as tribos de Jacó, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Talvez Israel estivesse esperando um formoso templo e o Messias rei, assentado em um trono, dominando em Jerusalém, para que este texto ocorra. Mas o sinal vem com total quebra de expectativa, como todo o Evangelho de João nos ensina. Isaías 42, 6 diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te dei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Então perceba que mais do que o motivo desses gentios procurar a Cristo, o texto nos está mostrando o que representa esses gentios procurarem a Cristo. Então, mais do que enfatizar o motivo dos gregos, este evento é um marcador escatológico, cumprimento de promessa, o filho de Abraão que abençoariam as nações. Mais do que um limite geográfico, além dos muros de Jerusalém, o Messias prometido, o Messias das nações. Isso ficará mais claro na resposta de Jesus. Versículo 23, acompanha aí. Respondeu-lhes Jesus: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O texto quebra totalmente a expectativa, não quebra no fluxo narrativo? De repente você pensasse o seguinte: agora vai desenvolver uma conversa entre Jesus e esses gentios, Jesus perguntando qual o motivo da procura. Não tem isso. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Porém Jesus respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Perceba que o Senhor não responde diretamente o pedido dos gregos. Eles dizem: queremos ver Jesus. Mas Jesus responde falando da sua hora. A resposta não trata diretamente do encontro, e sim do significado daquele momento, meus irmãos. É isso que eu desejo que você perceba aqui. Na chegada dos gregos, o Senhor vê algo maior, a sua posteridade espiritual. Sabia que você é posteridade espiritual do Filho? Aquilo que foi prometido: quando tiver posto a sua vida em expiação pelo pecado, verá a sua descendência. Isaías 53, 10. Ou seja, as nações não viriam a ele por curiosidade, mas como fruto da sua morte. O que o Senhor Jesus poderia fazer por aqueles gregos sem cruz? Por isso ele declara: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Até então essa hora ainda não havia chegado, agora a hora chegou. A hora é o tempo determinado por Deus em que Cristo entra no ápice do seu sofrimento, seguido imediatamente pela sua exaltação. Humilhação e glória não estão separadas. A glória se manifesta justamente por meio da cruz, por meio do sacrifício do Filho. É o grão de trigo que morre e germina para a glória de Deus. Em verdade vos digo, o Senhor introduz essa afirmação profunda e solene,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Que metáfora é essa? É distante essa metáfora do que Deus vem prometendo através dos seus profetas, como Isaías 53, o servo sofredor, por exemplo. A imagem aqui é simples, mas precisa, pontual. A semente, se não for lançada na terra, permanece só, não produz fruto. Mas ao ser lançada na terra, passa por um processo de morte. E exatamente por isso produz uma colheita. O ponto não é a aniquilação da semente, mas a sua transformação por meio da morte. Os gentios, os gregos se aproximam. E o que o Senhor Jesus poderia oferecer àqueles homens? Que não fosse a cruz que expia o pecado, a cruz, a substituição penal, o Cristo que morreu por pecadores, o Cristo que expia pecados de judeus e gentios. E o Senhor aplica isso a si mesmo. Sem a sua morte, ele permaneceria só, sem redenção, sem povo e sem fruto espiritual. Porém, se morrer, produz muito fruto. Aqui está a necessidade absoluta da cruz. Não é uma mera possibilidade, meus irmãos. É um caminho certo. E não um caminho entre os demais, não um caminho entre os outros. É o único meio. A morte de Cristo é o que produz a colheita espiritual. Ao olhar esta igreja, os bancos ocupados, crentes sinceros e verdadeiros, frutos da colheita a qual Cristo propositou com o seu próprio sacrifício. Pecadores salvos, um povo reunido e a promessa cumprida. Um povo reunido, o cenário narrativo vem nos apresentando isso. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Em seguida, gregos o procuram. Mas esse povo não seria de fato reunido por vias humanas, mas por aquele que voluntariamente se entregou. Aqueles gregos só poderiam se beneficiar de Cristo se ele morresse por eles. Não teria outro meio. Um diálogo profundo, conversas, tentar discutir uma melhor forma deles conseguirem participar do culto, sendo gregos. Um Cristo que afrontaria o sistema a tal ponto de colocarem eles de uma forma mais melhor recebida pelos judeus. Qual seria o motivo? A única forma, meus irmãos, é a cruz. Um Messias terreno não nos salvaria. Um mero homem não os salvaria. Somente um Messias que morre em expiação. Esse, de fato, salva. E sabe o que esse texto aqui nos impede? Me impede, te impede de reduzir a Cristo a qualquer coisa menor que redentor. Apesar de muitos querer elevá-lo a status humanos, esse texto nos impede a diminuí-lo qualquer coisa menor do que o Redentor das nossas almas. Redentor das nossas vidas. Sabe o que esse texto nos impede? Da possibilidade de termos um acesso a Cristo sem cruz, sem calvário, sem paixão. Porque é impossível falarmos de salvação sem substituição penal. Sem aquele que se entregou no meu e no seu lugar. Isso define o evangelho que nós pregamos. É aqui que é a definição do evangelho verdadeiro. Não anunciamos apenas um Cristo meramente popular. Um Cristo que atrai pessoas por vias humanas, meus irmãos. Com prerrogativas que agradam pessoas. Mas um Cristo que morreu e ressuscitou. A única forma daqueles gregos serem beneficiados é através disso que o Senhor diz a eles.
Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E o texto que segue, ele tem uma virada impressionante. Porque ele trata da sua morte, mas agora ele chama os discípulos a morrer juntamente com ele, quebrando esse evangelho manco que muitos anunciam hoje. E perceba, quem ama a sua vida, perde-a. Você quer perder a sua vida? Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Interessante, não é? Depois de falar da sua própria morte, o Senhor aplica um princípio. Aquele que ama a sua vida, a perderá. E aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Ele fala da morte dele. Mas os seus discípulos não participam de longe, à parte. Participa servindo e seguindo. É uma transição importante que o texto faz. O versículo anterior fala da morte de Cristo, que é única, substitutiva e redentiva. Suficiente. Mas agora o Senhor mostra que essa morte estabelece um caminho do discípulo. O caminho do discipulado, o meu caminho, o caminho da igreja, é estabelecido pela própria morte de Cristo. Ele não está dizendo que nós repetimos a sua obra. O meu sangue não espia ninguém, como o teu também não. A morte dele é suficiente, perfeita e completa. Mas o que ele está dizendo é que quem participa dessa vida precisa seguir esse mesmo padrão. Se somos participantes desta vida, o discípulo segue este mesmo padrão. Ele diz, aquele que ama a sua vida. Aqui não é apenas viver, é apegar-se a si mesmo. É fazer de si o centro. É viver segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios interesses. E o Senhor diz, quem vive assim, perde. Consequências de um resultado. Quem dessa forma vive, perde, o texto está dizendo. Apesar de ter uma aparência de ganho para muitos. Na lógica do reino, no reino espiritual do Messias espiritual, quem vive assim perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, isso aqui não é desprezo pela existência, meus irmãos. Quem deu a vida foi Cristo. O Senhor Deus é o autor da vida. Mas é uma linguagem de contraste, significa não colocar a própria vida com prioridade final. Ter os meus assuntos, os meus interesses como prioridade final, é isso aqui. Não é desprezo pela existência, não é você desprezar a si mesmo, não é isso. Mas é uma questão de contraste, significa não colocar a vida como prioridade final, é negar, é abrir mão do controle, é submeter-se a Cristo, é tomar a cruz e seguir. É a vida sacrificial do discípulo. Esses dois textos não estão desconectados da obra salvífica. Não estão. Aquele que é alcançado pela morte vicária, pelo sacrifício substitutivo, ele vive neste caminho de tomar a cruz e seguir a Cristo. Do caminho de renúncia. E ele conclui, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aqui o Senhor define o discipulado. Quem define o discipulado não é o pastor da igreja. O caminho do discípulo, o discipulado, é definido pelo próprio Cristo. Seguir a Cristo não é apenas uma admiração por Cristo. Não é apenas se aproximar, é seguir o caminho dele.
Não o meu caminho que eu digo que é o caminho dele. Não o meu caminho onde eu negocio aquilo que é o caminho dele e apresento como o caminho dele. Na verdade, estabelecendo as minhas vontades, os meus princípios, os meus interesses. O tempo que eu gasto a favor das minhas vontades, dos meus interesses. A minha finança gasto baseado nas minhas vontades, nos meus interesses. Não é isso? Mas nós chamamos isso de caminho de Cristo. A forma que nós vivemos e a mordomia que exercemos de nossa vida espiritual, que muitas vezes atropela o que é o reino e o que é o caminho do discipulado, esta vida que levamos, que muitas vezes beira a mediocridade, chamamos de caminho cristão. A pergunta é, nós temos a ousadia de muitas vezes beirarmos a mediocridade e chamarmos isso de caminho do discípulo, sendo que o Senhor está dizendo aqui, aquele que me serve, siga-me, e aqui é chamado para morrer no ato de disposição do Messias. Não significa que morrer, os discípulos que morreram, e a sua morte substituiu o pecado ou expiou alguém, não. Mas eram mártires, testemunhos do Evangelho. E o caminho dele passa pela cruz. Tá? O caminho dele é esse. Da mesma forma que não existe evangelho sem cruz, não existe caminho do discípulo sem cruz. Não existe. Mas, porém, há uma promessa. Onde está a promessa? Olha só. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. É salvação por obras isso? Não é. Mas é obras que testificam que passamos pela cruz do Messias. Que testifica que morremos juntamente com Ele. Isso está em toda a Bíblia. Isso está nos evangelhos, isso estão nas epístolas paulinas, presente em todo o tempo, de forma inseparável. Aquele que perde por causa de Cristo, não perde de fato. Porque ele mesmo já disse, ainda que morra, viverá, meus irmãos. Porque por Deus somos preservados. Por Deus somos recebidos. Por Deus seremos honrados. Como esse texto confronta diretamente o meu coração. E eu entendo que o seu também. Porque nós queremos um Cristo, mas sem abrir mão daquilo que é particularmente nosso. Queremos segui-los, mas mantendo os controles de nossas vidas. Mas o Senhor é claro, não existe discipulado sem renúncia. Não existe vida sem morte para si. A cruz de Cristo não apenas nos salva, não é somente isso, ela redefine a forma que nós vivemos. A cruz de Cristo não é apenas salvação, ela é redefinição de vida. O evangelho anunciado, onde afirmamos que é tão somente salvação e abandonamos a redefinição de vida, é um evangelho vazio. O evangelho não nos chama apenas a crer, nos chama para seguir. Se cremos, seguimos. Não existe o ato de crer e não seguir. É deixar de viver para si. É submeter-se à vontade dele. É caminhar no mesmo caminho que ele trilhou. E o caminho que ele trilhou passa pela cruz. Acompanhe comigo o versículo 27. Tudo isso nós estamos ouvindo a partir de quando ele recebe os gregos, sabe dos gregos que o procuram, ele diz, é chegada a minha hora. Enquanto ele diz, ainda não é chegada a minha hora,
os discípulos de repente não tinham entendido que ele morreria, mas eles estavam sendo convidados a morrer também. Chegou a minha hora e a de vocês também. Tem uma notícia, chegou a minha hora e nós, chegou a hora de vocês também. Segue-me. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Olha só o que o Senhor diz. Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Essa é uma linguagem pactual. Nós temos nesse texto a oportunidade de conhecer algo propositado na eternidade. O pacto eterno. Que no tempo e espaço causa dor, angústia ao filho, porque o verbo se fez carne. Mas como ele vai dizer ao pai, salve-me desta hora, uma vez que o pai propositou ao filho e disse, eis-me aqui? Como seria o contrário, meus irmãos? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Essa angústia aqui não é dúvida sobre o que deve ser feito, mas é o peso real daquilo que ele está prestes a enfrentar. Diante do peso da vida, das circunstâncias, muitas vezes nós passamos por dúvidas, mas não o filho. A cruz não é apenas uma morte física, é o lugar onde ele carrega o pecado e enfrentará o juízo que é devido a mim e a você. Isso já havia sido anunciado nas Escrituras, mais uma vez, Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E por isso ele diz, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Aqui não é uma rebelião contra a vontade do Pai, mas é a expressão sincera de sua humanidade diante do sofrimento. É a mesma realidade que veremos no Getsêmani. Mas imediatamente ele afirma, para isso vim, para essa hora. Para cumprir aquilo que foi propositado na eternidade. O que está diante dele não foge a um plano perfeito. Como, repito o que já disse, a nossa salvação, a tua salvação não é um acidente, meu irmão. Não é um acidente histórico. Cristo veio para isso. Então o Senhor ora, Pai, glorifica o teu nome. Aonde o Senhor entende que a cruz é o meio pela qual o nome de Deus será glorificado. O nome de Deus não seria glorificado naquele momento com Cristo subindo um trono em Jerusalém, mas na cruz. Ele não pede para que a sua dor seja aliviada ali, mas sobre cumprir o propósito do Pai. E a resposta vem. Por isso nós oramos, viu, meu irmão? Deus responde às nossas orações como respondeu do Filho aqui. Eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Que cena linda. Nós conhecendo e podendo ouvir, nós lendo, mas aqueles homens ouvindo. Algo que foi propositado na eternidade, íntimo da Trindade Santa. O Pai confirma que tudo que está acontecendo e o que ainda acontecerá está dentro da sua vontade. Eu já glorifiquei. Tudo que é referente ao Messias, glorifica o nome do Senhor. Eu já glorifiquei e ainda glorificarei. O Pai confirma que tudo que está acontecendo e acontecerá está dentro de sua vontade. O ministério de Cristo já havia glorificado o nome de Deus e agora está para ser levantado no seu ponto máximo, na cruz e em sua exaltação. Esse texto cerca a minha mente, a sua mente, para entendermos de fato a cruz. A cruz e o sacrifício de Cristo, meus irmãos, não está aberto às nossas criatividades, ao entendimento popular, à mera opinião das pessoas, ao ponto de assistir o filme da Paixão de Cristo e dizer, eu acho que é assim. Não, não. Porque esse texto nos ensina que a salvação não nasce da iniciativa humana. Se a salvação dependesse da nossa iniciativa, estaríamos todos no inferno.
mas do próprio Deus cumprindo o seu propósito em Cristo. O segundo ponto é que seguir a vontade de Deus não significa ausência de peso ou de dor, mas de fidelidade mesmo em meio ao custo. E aqui, que por diversas vezes nós nos separamos, porque nós estamos acostumados a uma zona de conforto. E é aqui que a nossa fidelidade é checada. Porque meio ao custo, porque não existe evangelho sem custo. Não existe um evangelho sem o custo de seguir a Cristo, sem o custo do discipulado, sem o chamado à renúncia, tomar a cruz e seguir. E aqui é onde a nossa fidelidade é provada como a do Filho foi provada. O terceiro ponto é não recuar mediante a dor. E por que o Filho não recua mesmo mediante a dor? Porque ele está comprometido com a glória do Pai. A cruz é o comprometimento do Filho com a glória de Deus. E por que nós não recuamos? Por que a igreja não recua? Porque nós estamos comprometidos com a glória de Deus. Não é com a glória do homem, não é com a glória do pastor. A igreja não está comprometida para destacar homens, mas o nosso compromisso, como foi nos ensinado esta manhã sobre a reverência no culto, é porque nós estamos comprometidos com a glória de Deus. Dói, irmãos. Passamos por aflições, e isso tudo não é uma mera fantasia. Mas como o Filho não retrocedeu, a igreja não retrocede. Não por sua própria força, mas por aquele que o resgatou. Porque, como já disse, a nossa salvação não nasce de nossa própria iniciativa, mas do Deus que nos salvou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A cruz e o sacrifício de Cristo suficiente, eficaz, único, completo, sem carecer de nada externo para complementá-lo. Porém, a voz é essa: aquele que me serve, siga-me. Versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, olha só, tem gente, viu? O culto está cheio. Tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. 2 ministérios, não é? Ministério evangélico, o trovão poderoso, e o outro, o anjo que fala. Já tem 2 igrejas já aqui. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, mas sim por vossa causa. Essa voz não veio porque Jesus era um Jesus duvidoso, não sabia o que fazer, estava perdido em meio às circunstâncias. A voz veio por causa dos ouvintes, por causa do povo. A multidão que ali estava ouviu a voz, mas como é comum, não compreendeu o seu comunicado. E aqui nós temos 2 reações, né? Alguns diziam, foi um trovão. Você não faz isso não, né, irmão? Enquanto a gente está pregando, ao invés de ser a palavra de Deus, é uma mera ação da natureza. É só o homem que está falando. É isso que fazemos, né? Reduzimos a voz de Deus a coisas comuns, naturais. Outros diziam, foi um anjo que falou. O que não é negado é que algo de fato aconteceu. Houve um som real ali. Houve uma manifestação real, porém nós temos equívocos em suas interpretações. Uns reduzem o que é divino a algo natural. Reduzem a voz de Deus a um som trovão. Outros reconhecem que há algo sobrenatural, mas ainda assim não discernem corretamente. Ninguém ali compreende que era o próprio Deus falando. E aquilo que é revelado, aquelas verdades que João está sempre nos ensinando. Que não basta ouvir, não basta presenciar, é necessário discernir espiritualmente. Eu ouço, eu vejo, não há discernimento do Espírito, é um trovão,
é um anjo, ou qualquer outra coisa que você queira dizer. A revelação foi objetiva, pública, audível, mas o entendimento não acompanha a experiência. Entendem isso? Que o evento, a experiência e o entendimento, há uma ruptura entre entendimento e aquilo que é a experiência que eles têm. Então Jesus declara: não foi por minha causa esta voz, e sim por vossa causa. Ou seja, aquela voz não veio para informar o Cristo. Ele já conhecia plenamente o propósito de sua missão. Não é? Ele veio para ela. A voz veio como um testemunho para a multidão aqui. Por quê? Era Deus confirmando diante deles que tudo que estava acontecendo, inclusive a cruz que se aproximava, estava dentro do seu plano. Mas mesmo com essa confirmação, eles não compreenderam. E não era falta de evidência, era incapacidade espiritual. Nós aprendemos aqui nesta manhã. O Messias chegou, ele tem um evangelho. Não é isso? Mas eles não entendem as boas novas do evangelho, porque eles querem uma outra notícia. As boas novas que eles queriam era de um reino político restaurado. Mas o cerne da boa nova é arrependa-se. O centro é o sacrifício do cordeiro. Por quê, meus irmãos? Porque ainda que eles tenham textos, ainda que eles ouçam, ainda que eles tenham a Torá, eles estão divorciados do plano eterno. Eles estão divorciados da mensagem da cruz. E esse texto aqui, vou até aproximar mais. Ele ensina que o maior problema do homem não é a falta de acesso à verdade. Muitos, de fato, possuem e têm acesso à verdade. Mas a falta de percepção espiritual, de discernimento espiritual. A multidão ouviu a voz de Deus e ainda assim interpretou de forma errada. E assim acontece em nossos dias também. Porque muitos ouvem o Evangelho, têm contato com a palavra, presenciam a verdade sendo anunciada, mas reduzem tudo a algo meramente comum. Não é a palavra, é o pastor Gutenberg. Não é a palavra, é o irmão Eduardo. É superficial e meramente humano. E voltando à abertura do culto, e a falta de reverência muitas vezes, mediante ao lugar que nós como igreja escolhemos para ser o lugar de adoração, que é uma desconsideração a Deus e a nós mesmos, se dá, meus irmãos, porque nós reduzimos a palavra de Deus e ao Senhor. Ora um anjo, ora um trovão. Coisas que são totalmente fixadas com base naquilo que são nossas próprias interpretações. Discirna espiritualmente e veja como a tua postura mudará. Sem a ação de Deus no coração, até a revelação mais clara pode ser mais compreendida. Porque esta revelação, a verdade anunciada, ela precisa ser iluminada por Deus em nossos corações. Por isso não basta uma exposição verdadeira. É necessário que Deus ilumine o teu e o meu entendimento. Entende isso? Olha só. Eu posso expor verdadeiramente o texto. Ele fará sentido dentro de mim, não como uma nova interpretação, mas Deus iluminando o meu entendimento. E como, meus irmãos, muitas vezes nós não desconfiamos de nós mesmos. Como que, se dependemos da iluminação do Espírito, para que tudo que é a verdade, dependamos dele, sejamos tão confiantes em nós mesmos? Como que nós não entramos na presença dele de joelho pedindo: Senhor, abre a janela do meu entendimento, rasga minha alma para entender a tua palavra?
versículo 31 em diante. Chegou o momento, perceba que esses momentos que o Senhor vem declarando, agora chegou o momento, faz ligação com é chegado a minha hora. Chegou a minha hora, é a hora do grão de trigo morrer e frutificar. E o que está associado a essa hora que chegou? Chegou o momento de ser julgado esse mundo. Juntamente com isso, agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O Messias das nações, a constituição de um único povo, constituído de judeus e gentios. Isso dizia, significando ele, o gênero da morte que estava para morrer. Versículo 34, a multidão que não sabia se era anjo e trovão, tem Bíblia, tá? Eles levam Bíblia para o culto, olha só. Replicou-lhe, pois a multidão, nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este o Filho do Homem? Eles não conseguiram entender se era anjo e trovão, mas estão debatendo Bíblia com o Senhor aqui. São bons, não são? O Senhor agora revela o significado do que está prestes a acontecer aqui. Primeiro ponto é a cruz como juízo do mundo. Como isso? Ele diz, chegou o momento de ser julgado o mundo. O mundo pensa que está julgando a Cristo. Aqueles homens pensam isso. Mas na realidade ali o próprio mundo está sendo julgado. Onde? Na rejeição do Filho, o pecado se manifesta de forma plena e a justiça de Deus é revelado. Aquele que rejeita já está condenado. A justiça da cruz ao mundo diz, aquele que rejeita a Cristo já está condenado. O ato deliberado e contínuo de rejeitar a Cristo redunda em condenação eterna. A continuação é a derrota de Satanás. Agora o príncipe deste mundo será expulso. Aqui temos a derrota do diabo. A cruz não é a derrota de Cristo, é a derrota do diabo. Satanás é chamado de príncipe, meus irmãos, porque ele exerce uma influência sobre esse sistema caído, a era adâmica. Mas na cruz o seu poder é atingido de forma decisiva. Ele é golpeado. Ele é derrotado especialmente aqui em duas áreas. Nenhum outro rei fez isso. Sabe por que Cristo fez? Porque o reino dele não é deste mundo. Toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Primeiro golpe que o diabo recebe aqui é como acusador. Aquele que acusava o povo de Deus já não pode mais sustentar as suas acusações, porque o pecado foi tratado na cruz, a culpa foi removida e a dívida foi paga. Leia Colossenses que você vai aprender isso aqui. Segundo, é como enganador das nações. Até então as nações estavam em trevas, afastadas das alianças. Mas o que a chegada dos gentios, dos gregos, diz? É chegada a minha hora. A luz das nações está aqui. A partir da cruz o evangelho avança e alcança povos de todas as línguas. Ide e fazei discípulos de todas as nações. O domínio de Satanás sobre as nações é quebrado. O seu poder é restringido. E as nações já não ficarão sem Cristo e seu evangelho. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A cruz não apenas derrota o inimigo, ele também reúne um povo. Aqueles gregos poderiam ser beneficiados por outras vias? Perceba, a cruz não é apenas a derrota do inimigo, ela também reúne um povo. Atrairei todos. Todos, não sem exceção, mas todos sem distinção. Entenda, todos. Não é todos sem exceção, mas todos sem distinção. O Cristo de judeus e gentios.
A chegada dos gregos não era um detalhe, é um sinal. E qual é o sinal? O tempo chegou. A partir da cruz, o Messias das promessas passa a reunir as nações. E nesse sentido inicia-se uma nova fase na história da redenção, meus irmãos. O reinado de Cristo é inaugurado. Ele reina por meio de sua obra consumada. E o avanço do Evangelho evidencia o governo de Cristo que chegou. Mas nós temos a voz da multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Eles estão certos em afirmar isso? Sim. Não foi o que o Senhor prometeu a Davi? Que o seu trono nunca terá fim. Estão certos. Eles leram os salmos. Os salmos que o irmão Eduardo citou na aula, eles leram. Eles recorrem às Escrituras, citam corretamente a promessa do Messias eterno, mas usam a Escritura para contradizer a Cristo. Estão ouvindo o próprio Filho. Tudo o que ele diz cumpre os profetas, mas não percebem. O que eles não percebem? Ignoram o servo sofredor. Ignoram a necessidade da cruz. E qual é o resultado? Usam a Bíblia, mas erram o sentido. Eles estão usando a Bíblia com o Cristo que vem explicando o servo sofredor o tempo todinho. Usa um texto correto, mas erra o seu sentido. Erra o seu sentido. E de fato, meus irmãos, quantos não usam a Bíblia, mas usam a partir de um evangelho sem a cruz? Leem a Bíblia, mas usam a partir do evangelho sem cruz. E quem lê a Bíblia sem cruz, interpreta errado. Constitui falsas igrejas, falsas instituições. E é o que esses homens fazem. Tem o texto antigo. Leem a Bíblia, leem a lei, para refutar o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas eles têm uma resposta. Versículo 35. Respondeu Jesus: ainda por pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Disse depois: ainda por pouco tempo a luz está convosco. Ou seja, o tempo é limitado. Né? Quantas pessoas pensam, eu tenho tempo ainda, depois eu faço, e acabam procrastinando a sua vida espiritual, sempre colocando como se tudo fosse para sempre. A oportunidade de ouvir, ver e responder não é indefinida. A presença visível de Cristo entre eles está chegando ao fim. Ele falou: é chegada a minha hora. Então o que ele diz aqui? Ainda quanto tendes luz, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Perceba, meus irmãos, que ao citar a lei, o salmista já diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A falta de luz desses homens não está na palavra, está dentro deles. É a trevas do seu coração e da sua mente. E aqui está o chamado, não é apenas ouvir o texto, é responder corretamente ao texto. Andar na luz é viver a luz de que Cristo é de fato. Não segundo as minhas próprias segundo meus próprios pensamentos. É crer nele, é segui-lo, submetendo-se a ele. Meus irmãos, se não houver resposta ao chamado, as trevas dominam. Não existe pregação do Evangelho sem a resposta ao Evangelho. E aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai.
Essa é a condição do homem sem Cristo. Apague as luzes e tente caminhar. Essa é a vida daquele que está sem Cristo. Por mais que eu tenha um mapa da minha vida, decisões bem tomadas a seguir, um plano bem executado, e parece que isso tudo me aponte luz, organização, sem Cristo, caminhamos em trevas, pois não sabemos para onde vamos. Pode até pensar que vê, meus irmãos, mas está de fato perdido. Jesus conclui: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filho da luz. Aqui está o chamado claro à fé. Não é apenas reconhecer, é confiar, é se render, é seguir. E qual é o resultado? Filhos da luz. Ou seja, pessoas que agora pertencem à luz, vivem na luz e refletem a luz. Toda a ação de responder a Cristo, servir a Cristo, há um chamado, há um caminho do discípulo, há uma resposta a ser dada. Se a cruz é o impacto da minha salvação, ela não abole a redefinição, a reestruturação de vida que o Evangelho proporciona a nós. E o texto termina dizendo: Jesus disse isso, retirando-se, ocultou-se deles. Isso não é apenas um mero detalhe narrativo, é um ato que confirma o que ele acabou de dizer. A luz estava sendo retirada, a oportunidade do reconhecimento do Messias encarnado estava passando. Como nós temos reagido a essa luz, meus irmãos? Qual tem sido a atitude dos nossos corações? Porque ao encerrarmos a exposição desse texto, retornamos ao pedido inicial daqueles gregos. Você lembra ainda? Ou caminhamos longos 16 versículos a nos deixarmos esquecer? Qual foi o pedido? Senhor, queremos ver Jesus. E o que aprendemos hoje é que ninguém pode ver Jesus verdadeiramente se ignorar a realidade da sua morte. Entendem isso? Não, é impossível. A glória do Filho do Homem não é a glória que o mundo oferece, meus irmãos. Não é o Cristo do status humano. É a glória de um sacrifício perfeito, que satisfaz a justiça de Deus e abre o caminho para as nações. E aqui ele nos deixou 3 certezas fundamentais através dessa passagem. A primeira é a eficácia do seu sacrifício. O grão de trigo caiu na terra e morreu. E por causa dessa morte única, substitutiva, o fruto foi produzido. O fruto não é produzido por causa dos nossos empenhos, mas por causa do labor do servo sofredor. E quem são esses frutos? Esses frutos somos nós, alcançados pela graça soberana. Esse texto nos firmou em outra certeza fundamental, chamado ao discipulado. Seguir a Cristo não é um convite para o conforto, mas para a renúncia. Quem ama a sua vida, perde-a, mas quem entrega a Cristo, preserva para a eternidade. Último ponto, a derrota do diabo. A cruz, o príncipe deste mundo foi expulso. Satanás já não pode mais acusar o povo de Deus, pois a nossa dívida foi paga e seu domínio sobre as nações foi quebrado. Não significa inatividade, significa restrição, poder do evangelho que restringe o diabo para o avanço do reino. E Jesus encerra essa fala com essa advertência solene: andai na luz enquanto tendes a luz. A luz do Evangelho está brilhando diante de você neste momento aqui. Seja na pregação da palavra, seja no sacramento exposto. E o chamado para nós é essa. E que nós não façamos como a multidão ao ouvir a voz de Deus, a confundamos com um trovão. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, que Ele nos ilumine e nos dê entendimento. Pois sem a sua ação regeneradora, somos incapazes de entender a verdade. Incapazes de entender a verdade. Que o Senhor ilumine os nossos corações, meus irmãos, para que nós não reduzamos a voz de sua palavra
a coisas que não condizem o que de fato ela é. Que o Senhor nos abençoe. Amém.